Olá, boa tarde. Mais um programa ao final do dia. Canal Acordo Dinheiro, Camilo Lourenço, 25 de abril, 50 anos depois. Meus amigos, isto hoje vai ser longo, vou já avisando. Não faltam tópicos para comentarmos e não vou correr os discursos no Parlamento pelas comemorações do dia de hoje. Vou só dizer a este respeito que nos últimos 20 anos houve uma degradação nas áreas da saúde, da justiça, da habitação, das infraestruturas, entre outras, de tal ordem que é uma vergonha para estas celebrações termos visto estes campos chegarem aos mínimos. Para termos liberdade verdadeiramente, é imprescindível uma justiça célere e verdadeiramente justa, passo o pleonasmo. É preciso a saúde chegar a todos, é necessário todos terem a liberdade de um teto sobre as suas cabeças e um trabalho. Portanto, meus amigos, falta cumprir-se Portugal. É o que me apraz dizer neste momento, relativamente às considerações filosóficas e históricas que são necessárias também sobre o 25 de Abril, deixo-as para os discursantes das cerimónias oficiais desta data. E já agora que se fala nas comemorações do 25 de Abril, eu gostava de saber o que foi exatamente que o ex-ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, fez concretamente para estas mesmas comemorações, depois de ter recebido cerca de 4.500 euros por mês, se não me engano, e que deixou para se tornar ministro. Gostava verdadeiramente de saber qual foi o contributo, sem ficar com esta ideia que tenho, provavelmente errada, com certeza, foi mais um sorvedor de dinheiro para nada em especial, tendo em conta o que é feito todos os anos. Agora, passemos ao meu tópico de hoje, que pela sua complexidade vai ocupar-me todo o programa. As declarações do Sr. Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, num encontro com a imprensa internacional, num jantar desta semana. Ora, eu se calhar, como monárquica, deveria agradecer ao atual Presidente da República que as suas declarações, os seus comportamentos, têm feito mais na defesa da monarquia constitucional do que muitos dos movimentos monárquicos em Portugal. É com este tipo de comportamento já retirou qualquer dignificação que pudesse haver ao cargo de Presidência da República. Um rei nunca diria o que ele disse, nunca faria o que ele fez. E se por qualquer razão o fizesse, seria destituído, podendo até colocar em risco a própria instituição. Além disso, meus caros amigos, o amor que um soberano tem pelo seu país e pelo seu povo é superior. Ainda para mais, nas vésperas de se comemorar o 25 de Abril, dizer o que ele disse não só é inapropriado, como é divisionista da própria sociedade. É suposto que um chefe de Estado seja conciliador, agregador, representativo de todos os cidadãos desse Estado. Não foi isso que nós vimos acontecer. Então, o que é que se gostaria de destacar destas declarações? Olha, sobre as questões pessoais relativamente ao seu filho. Era um assunto evitável. Porque demais se percebeu que preferiu colocar o filho na pira para ser queimado com o assunto das gêmeas do que sentir a sua reputação aos olhos do povo português beliscada. Só que isso fez com que o Presidente da República tacitamente reconhecesse que afinal houve promiscuidade e interferência entre o filho dele e o anterior governo. É o que se conclui daquela afirmação. Relativamente aos comentários a respeito do ex-primeiro-ministro Dr. António Costa e do atual primeiro-ministro Luís Montenegro. Disse do primeiro que era lento por ser oriental e no segundo é imprevisível por ser rural. Agora há todo um mundo de considerações que se abre perante este triste espetáculo. Foi racista e xenófobo porque justificou uma lentidão de decisões ou de realizações de António Costa por ter uma origem fora de Portugal. Isto é uma declaração com profundo preconceito e inexplicável, redutora e insultuosa. Não se espera isto de alguém que exerce um cargo público, quanto mais quando esse alguém tem o maior cargo representativo de um Estado. Só por isso, na minha modesta opinião, acho que deveria pedir admissão.
uma declaração de tal gravidade não tem espaço para desculpas. A outra declaração não é menos grave. No fundo, diz que o atual primeiro-ministro é um saloio provinciano que não faz a mais pequena ideia do cargo que ocupa e o que é que está a fazer, e daí a sua imprevisibilidade. E, claro, obviamente vai dar um trabalho descomunal ao Presidente da República. Ele, sim, um homem cosmopolita, com visão, com o mundo, com o chão, enfim, social, intelectualmente superior. É isto que se conclui daquela observação. Se isto não minou as relações institucionais entre Presidência da República e Governo, eu não sei o que é que poderá vir a minar. É o descrédito total da figura de um chefe de Estado. É que é insultar na figura do Primeiro-Ministro toda a população portuguesa que não vive em grandes centros urbanos. É minorizar todos aqueles que não vivem ou não nasceram nos círculos considerados da alta sociedade, da nata social pretensamente bem nascida, que alguns iluminados julgam que nasceram. Meus caros, é que nem os monárquicos com armas dos quatro costados pensam assim já. Isto é uma ideia bafienta e redutora da sociedade e já foi ultrapassada há décadas. Ultrapassada, mas pelos vistos não para o Senhor Presidente da República. Ainda relativamente ao comentário xenófobo que fez relativamente ao Dr. António Costa, eu só quero lembrar e relembrar que os portugueses não só deram novos mundos ao mundo, como foram o melhor exemplo na humanidade de miscigenação e de aculturação. Isto é uma nossa mais-valia. Mas já lá iremos. Relativamente a considerações feitas pelo chefe de Estado, de se ter imiscuído mais uma vez em algo que não pode ser da sua alçada, foi chamar de intenção política a ação da Procuradoria-Geral da República relativamente à Operação Influencer, que levou depois à admissão do ex-primeiro-ministro. Provavelmente o senhor Presidente da República o disse para retirar o ónus que lhe coube também nesta ação. E, finalmente, a infeliz e completamente absurda declaração sobre julgamento histórico. O pedido de desculpa dos portugueses pelo seu comportamento no passado. Devolução e restituição aos antigos países que fizeram parte de Portugal até 1974. Mas o que é isto? Por esta ordem de ideias, bem, é fazer uma lista. Muitos outros povos têm muito mais desculpas a pedir e coisas a restituir, coisas essas que o tempo já diluiu, não é? Os muçulmanos vieram atacar por aí fora, até à Península Ibérica, chegaram até às Astúrias. Como é que é? Vamos pedir que façam o quê? Não, vamos mais para trás. Os egípcios, durante séculos, andaram a escravizar ali certas comunidades e certos povos na zona sírio-palestiniana e na Núbia. Vamos, vamos pedir o quê aos egípcios? Os romanos. Já agora, os mongóis. Mas queremos continuar esta lista? Meus caros amigos, guerras, escravatura, domínio territorial, humano e cultural é parte integrante da história da humanidade. A mim preocupa-me mais o que se passa na atualidade relativamente a tráfico humano, relativamente à escravatura, que ainda existe agora, e não vejo ninguém a tratar disso e a insurgir-se contra isso, quando se sabe verdadeiramente que isso está a passar em vários países. Ninguém fala, falam é no passado. Ora, conhecer a história, reconhecê-la é a nossa forma de não a repetir, ou pelo menos não repetir os erros. E esse é o que é o nosso maior legado, não repetir aquilo que consideramos errado que tenha sido feito no passado. Mas também temos que fazer uma contextualização, porque o século XVI não é o século XXI. E é assim que se alimentam os populismos e os extremismos, tanto à esquerda como à direita. Portugal tem tido políticas de ajuda aos cidadãos dos países que obtiveram independência em África e no Oriente, para usar uma expressão tão cara ao Senhor Presidente da República, desde o 25 de Abril. Aliás, incluindo o Brasil, que já é independente, recorda, há mais de 200 anos. Há contingentes, há toda uma política de integração destas comunidades, quase a pedir desculpa por os portugueses existirem. Não tiveram a mesma sorte aqueles que foram apelidados de brancos de segunda, que foram os retornados, maioritariamente deixados à sua sorte. E aquilo que essas famílias, por gerações, construíram nos outros países e que foram obrigadas a deixar, essas famílias também vão ser ressarcidas?
Mas o senhor Presidente da República tem noção da caixa de Pandora que abriu? O Brasil já veio dizer que quer ações concretas. O governo viu-se obrigado a dizer que isto não foi articulado entre o Presidente e este governo, nem com o governo anterior. Ora, já que o senhor professor Marcelo Rebelo de Sousa disse que é preciso ter a humildade de preferir sempre a democracia imperfeita à ditadura, ele que também tenha a humildade de perceber que é preciso reconhecer quando se diz disparates e pedir desculpa. Uma coisa é certa: se no passado o Presidente da República banalizou o cargo que ocupa, desta vez atingiu um nível histórico. Fez com que nos envergonhássemos de o ter como chefe de Estado. Meus amigos, mais do que nunca, eu de facto prefiro um rei. Eu posso dizer que não me revejo nas declarações do Senhor Presidente e nem na sua figura, porque nunca me revi. Eu sou e desde sempre fui monárquica, mas que me senti envergonhada, profundamente envergonhada com as declarações feitas pelo chefe de Estado do meu país, país que eu amo, que admiro e cuja história eu respeito, isso eu posso dizer. Bom, meus amigos, já vai alongar a nossa conversa hoje. Bons feriados, excelente semana e até a próxima quinta-feira. Fiquem bem.